E aí a gente vai meio que pular o verso 11, justamente porque já temos essa explicação no verso 5, certo? O verso 11 é aquele que fala repete a mesma coisa, né? Sobre virem falsos profetas, ok? Agora que a gente já está explanando. O verso 6 ao verso 8 dizem o seguinte: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mais uma vez aqui, e aí note que eu sempre vou trazer isso, sempre que aparecer isso eu vou sempre estar trazendo para que vocês percebam o contexto histórico da coisa, certo? Jesus ele diz, vocês ouvirão. É necessário que tais coisas aconteçam, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Ele diz vocês. Note mais uma vez que ele está usando a segunda pessoa do plural. Ele está dizendo vós, vocês. Ele está especificando para quem ele está falando, para os discípulos ali. Está demonstrando que ele ainda está no contexto das perguntas dos discípulos. As guerras de que somos informados não apontam para a vinda de Jesus. Muitos incrédulos alegam que sempre houve guerras, epidemias e fomes no mundo, bem como terremotos. Os cristãos respondem que será uma guerra diferente e vem todo tipo de doenças como sinal do fim, inaugurando as profecias bíblicas como filmes de Hollywood. O que isso quer dizer? Muitos cristãos veem esse contexto de guerras e eles dizem para os incrédulos, não, essa guerra que vai vir vai ser uma guerra diferente porque a gente tem armamentos nucleares e tal e coisa e tal. Porém, quando a gente diz isso, a gente ignora totalmente o contexto da época em que Jesus estava nos falando. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Tanto os crentes quanto os descrentes tiram conclusões fora de contexto do capítulo 24 de Mateus, ignorando a geração que haveria de ver tudo aquilo se cumprindo, a geração do primeiro século. Por quê? Jesus ele fala sobre aquela geração, ele diz vós, ele diz sobre esta geração. Mateus 23, 36 diz o seguinte: Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Certo? Não é um tipo, não é uma classe de pessoas, mas são as pessoas daquela época. Muitos gostam de dizer assim, a Bíblia de Estudo de Genebra diz que esta geração aqui se refere ao mesmo tipo de pessoa, mas não pode ser. Está falando daquele povo. Senão ele diria assim, aquela geração do futuro. Certo? Então não se pode ignorar o contexto em que Jesus está falando isso. Esse século I foi um momento único na história. Olha como isso é interessante. Quando Jesus proferiu tais palavras, o Império Romano desfrutava de uma paz que não havia ameaças, sendo popular o termo Pax Romana, ou seja, a paz romana. Era uma paz que o Império Romano inteiro desfrutava, porque ele tinha conquistado praticamente o mundo inteiro. Então o Império governava todas as coisas. Então havia uma paz. As forças militares romanas trouxeram paz ao mundo dominado, e o exército controlava qualquer tentativa de revolta pelos conquistadores, até mesmo Israel. Do início do reinado de Tibério em 14 d.C. até o fim em 37 d.C., Joséfo diz que as coisas estavam quietas. Porém, Tácito, um historiador romano, diz que começou a ter distúrbios na Alemanha, comoções na África, insurreições na Galácia, intrigas entre os partos e guerras na Bretanha e Armênia. Tudo isso começou após a morte de Jesus, durante esse período de Pax Romana. Certo? Então houve esse período de Pax Romana, de paz romana, né? Que perdurou até ali a década de 60, até mais ou menos o ano 60. Mas dentro desse período de Pax Romana começou a haver essas coisas. E aí cumpre-se o que Jesus falou. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo.
as guerras não poderiam ser sinais, exceto pelo contexto histórico do qual Jesus fala. Ou seja, o incrédulo ele vai dizer assim, não, sempre houveram guerras, e ele usa isso contra você. Por quê? Porque você ignora o contexto de Mateus capítulo 24, eu digo você no sentido geral da coisa, tá certo? E aí ele usa isso contra o cristão, você no sentido de ser o cristão, e diz, sempre houveram guerras. Como? Me diga, num mundo tão turbulento quanto esse, por que haveria uma guerra diferente? É justamente isso que eu quero trazer em mente. Por que Jesus diz isso de uma forma diferente? Por que Jesus diz haveriam guerras? Porque para aquela época, um momento de paz em que o povo estava vivendo, era totalmente estranho e alheio pensar em guerras. Um momento de paz, de fato. Mas começou a se quebrar essa paz, né? A Pax Romana começou a ser quebrada, certo? Logo o contexto fala de pré-guerras e se aplica naquele contexto judaico. Um período de paz rompido por Nero definitivamente ao se lançar na guerra judaica e enviar suas legiões para destruir o templo. Jesus avisou que mesmo vivendo sobre a Pax Romana, começariam a ouvir sobre guerras e nações contra as nações. Na década de 60, a guerra judaica entrou no cenário tranquilo da história. Roma marchou vitoriosa sobre Israel e destruiu, por último, Jerusalém e seu santo templo. Jesus, porém, nos alerta que não seria o fim. O verso 7, então, na parte B, diz o seguinte: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fome sempre foi algo que existiu. Fome, assim como guerras, assim como temos que olhar para o contexto histórico das palavras proferidas por Jesus, fomes também devem ser olhadas para aquele contexto histórico, certo? Por quê? José ele relata 4 grandes fomes que assolaram Israel entre os anos de 41 a 50 d.C. Fomes devastadoras, o que é confirmado pelo testemunho bíblico em Atos 11, 29, do 27 ao 29. Vamos ler. Atos 11, 27 ao 29. Diz o seguinte: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Ou seja, já em Atos aqui, Lucas está nos confirmando que haveria de fato uma fome que assolaria todo o Império Romano, certo? Sobre isso, José diz em Antiguidades, no livro 20, no capítulo 2, parágrafo 5. Uma fome os oprimiu naquele tempo, e muitas pessoas morreram por carecerem do necessário, pois era preciso procurar alimento. E aí, mais uma vez, citando Eusébio de Cesareia, certo? Ele nos dá o seguinte detalhe sobre essa fome: não se punha à mesa, antes tiravam do fogo a comida ainda crua e a devoravam. O alimento era miserável e o espetáculo deplorável. Os mais fortes tomando tudo e os mais fracos lamentando-se. Se encontra em História Eclesiástica, livro 3, capítulo 6, parágrafo 4. Treinei para poder decorar isso aí, sem gaguejar. Ele também descreve a falta do senso de dignidade por causa da fome, ou seja, as pessoas não tinham dignidade. As pessoas comiam até alimentos que nem os animais se atreveriam a comer, por causa da fome. E é interessante porque tem uma história muito triste que Eusébio de Cesareia ele relata, de uma mãe cozinhando o próprio filho. Ela diz mais ou menos o seguinte: antes morra você do que eu. E aí, os opressores dessa época, os mais fortes, eles viram que ela estava comendo, e aí eles chegaram até ela e ela disse assim: esse aqui é o meu filho, que eu estou devorando. Vocês querem um pedaço dele ou vocês vão me deixar comendo o meu filho sozinha? E eles não comem o filho dela. Se vocês quiserem se aprofundar, aqui ó, História Eclesiástica da editora, da fonte editorial, certo? Ele escreve isso.
O texto continua e fala de terremotos. Então, essa questão de fome, espero que tenha ficado claro que houve de fato uma fome que assolou o império, certo? Isso logo após a ascensão de Cristo, nos períodos ali da ascensão. Por quê? Porque quando se trata de geração, o judeu ele vai entender de fato que geração é esse período de 30 a 40 anos que Jesus estava se referindo, certo? Então, quando o judeu ele escuta geração, ele entende, não, é um período de 30 a 40 anos, e Jesus diz, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. E geração ali são essas pessoas, são aquelas pessoas, são os ouvintes de Jesus, certo? E o texto continua, e ele fala de terremotos. Um grande terremoto é descrito nos tempos de Paulo, em Atos 16, do 25 ao 26. Terremoto esse capaz de mover os alicerces do cárcere, que é aquele contexto em que Paulo está preso com Silas na prisão, e aí há um terremoto que o texto ele é bem claro, ele diz que moveu os alicerces, né, os alicerces, do cárcere ali onde eles estavam, a ponto de o encarregado ali de cuidar da prisão, ele lamentar porque ele pensa, pronto, eu vou morrer porque todos fugiram, e Paulo diz, não, calma, nós ainda estamos aqui, certo? Um terremoto muito terrível também sacudiu Jerusalém em 67 d.C. Joséfo diz, ocorreu uma tempestade enorme durante a noite e de violência máxima, e com ventos fortíssimos, rajadas de chuva, raios contínuos, trovões terríveis, abalos assombrosos e gritos provenientes da terra. Isso aconteceu durante um terremoto. Ele também cita outros terremotos e relata um terremoto maior que já se viu, maior que jamais se viu. Ou seja, ele relata 2 terremotos, um deles em meio a uma tempestade e o outro tão grande que nunca se viu, onde animais morreram nesse flagelo que José reconhece ter sido mandado por Deus. Até mesmo os historiadores Tácito e Sêneca também citam esses terremotos. Terremotos severos durante o governo de Calígula, de 37 a 41 d.C., governo dele, e Cláudio, de 41 a 54. Sêneca diz que outros terremotos ocorreram na Ásia, Acaia, Síria e Macedônia. O mais incomum é que terremotos naquela região era literalmente incomum. Aquela região ali, para ter terremoto, era algo incomum, certo? Então, quando Jesus diz haverão terremotos, as pessoas poderiam pensar, terremoto aqui? Aqui terremoto? Quase não tem. Pronto, aqui no Brasil, se eu dissesse, não, né, esta geração ainda verá terremotos aqui no Brasil. E aí, as pessoas interpretar 2000 anos depois, não, ele está falando de terremotos que vão surgir ainda. Mas terremoto aqui no Brasil, pelo menos aqui no Ceará, é algo comum. Então, as pessoas que entendem, as pessoas que estão nesse contexto, elas iam entender. Não, é incomum, mas se o Senhor está dizendo, é porque vai acontecer. Mesmo sendo fora do normal, isso nos lembra de Isaías 29, verso 6. Vamos ler. Isaías capítulo 29, verso 6. Nos diz o seguinte: o Senhor dos exércitos virá com trovões e terremotos, e estrondoso ruído, com tempestade e furacão, e chamas de um fogo devorador. Esse relato de Isaías nos é dito que os terremotos são juízos de Deus sobre o povo. Talvez nenhum outro período da história mundial tenha sido tão marcado por essas convulsões quanto o intervalo entre a crucificação e a destruição de Jerusalém. Se encontra a citação no comentário bíblico de Zondervan, mostrando que os ditos de Jesus se cumpriram para aquela geração. Ou seja, essa geração ela viu tudo o que Jesus disse que aconteceria. E muitos podem dizer assim, não, você está forçando a barra, eu acredito que isso é uma forçação do texto. Mas me diga uma coisa, quando essas coisas acontecem, você corre para onde? Você corre para a história bíblica, você corre para o relato bíblico para comparar. Entende? Quando, numa visão futurista, quando o anticristo vier,
Eu poderia muito bem dizer assim, não, você está exagerando, não, mas a Bíblia está dizendo que o anticristo vai ser assim, assim, assim. E aí eu já tenho uma visão preterista também relacionada ao anticristo, certo? Então não se pode dizer que isso é uma forçação de barra quando o próprio contexto, a própria história mostra um cumprimento literal daquilo que Jesus estava dizendo. E aí a gente vai fazer uma pequena pausa aqui em Mateus 24 e vamos para Lucas, capítulo 21, versículo 7, que diz o seguinte: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Verso 7 mesmo. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão, é necessário primeiro, não sigam... Perdão, eu anotei errado aqui. Verso 11, diz o seguinte: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Sobre isso, mais uma vez citando Joséfo, ele diz: sobreveio uma terrível tempestade. A violência do vento, a impetuosidade da chuva, a quantidade de relâmpagos, o rimbolbar horrível do trovão e um tremor de terra acompanhado de rugidos perturbou de tal modo a ordem da natureza que todos julgaram, preste atenção, julgaram presságios de grande desgraça. O povo, mesmo os não cristãos, quando viram todos esses sinais acontecerem, eles julgavam como presságios de grandes desgraças, de que uma destruição estava para acontecer. José relata também que um cometa em forma de uma espada apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro. Ele disse que antes de começar a guerra, o povo reuniu-se para a festa da Páscoa. E pelas 9 horas da noite viu-se durante 1h30 em redor do templo e do altar uma luz tão forte que parecia que se teria pensado que era dia. Os ignorantes tiveram como bom angúrio, ou seja, como bom presságio, mas o instruído e sensato, conhecedor das coisas santas, consideravam-na como presságio do que depois se sucedeu, ou seja, depois sucedeu a guerra. Também nos é relatado... Sobre isso eu gostaria de fazer um parêntese aqui e fazer uma leitura desse livro aqui, Os Últimos Dias Segundo Jesus, do R6 Pro. E aí ele faz um relato do que Tácito, um historiador romano, diz, para não ficar só nas palavras de Joséfo. Ele diz o seguinte: o historiador romano Tácito, por exemplo, escreve o seguinte: a história na qual eu estou entrando é um período de ricos desastres, de batalhas terríveis agitado por lutas civis, um período horrível mesmo em tempo de paz. 4 imperadores morreram pela espada, ocorreram 3 guerras civis, guerras com países estrangeiros e às vezes ambas ao mesmo tempo. Houve sucesso no Oriente e insucesso no Ocidente. A Ilíria sofreu perturbações, as províncias da Gália se agitaram e a Bretanha, depois subjugada, imediatamente escapou dos controles. Os Sármatas e os Suebes se levantaram contra nós, está falando contra Roma. Os Dacianos conquistaram fama por derrotas infligidas e sofridas. Mesmo os Parcianos por pouco não foram levados às armas por causa da artimanha de um falso Nero. Que ele está falando sobre essas desgraças que aconteceu durante como é que eu posso explicar? Aqui ele praticamente está resumindo tudo que eu estou dizendo. Essas coisas estavam acontecendo de fato. A paz romana estava sendo quebrada e estava sendo marcado por um contexto de guerras. Essa paz estava sendo marcada, essa quebra dessa paz estava sendo marcada por um contexto de guerras e por um contexto de terremotos, de tempestades, de chuva de fome que haveria, certo? Então, note que isso se cumpriu literalmente. E eu estou fazendo
pequeno parêntese para mostrar que essa questão de sinais no céu, a história também está nos mostrando que se cumpriu de forma literal. Também nos é relatado sobre uma vaca que deu à luz a um cordeiro no meio do templo. Da porta de bronze, que era tão pesada que era necessário 20 homens para abrir. Essa porta abriu sozinha, mesmo com as fechaduras e os ferrolhos penetrados no chão. Ou seja, essas portas elas se abriram sozinhas, mesmo com os ferrolhos fincados no chão. E por último, relata que poucos dias depois da festa, antes do nascer do sol, foram vistos carros cheios de homens armados atravessando as nuvens e se espalhando como se fossem cercar a cidade. Então, Joséfo está nos relatando isso, né? Joséfo mostra que esses sinais no céu de fato aconteceram como presságios ruins, né? Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Essa questão do acontecimento de uma vaca ter parido um bezerro, um cordeiro, é algo totalmente absurdo, mas é relatado na história que isso aconteceu, certo? E aí, vamos finalizar com as palavras de Jesus, que ele diz que tudo isso será o início das dores. Tudo isso que aconteceu, tudo isso que tem acontecido, que vem, que não vou dizer que vem acontecendo, porque a minha visão é preterista, né? Mas que aconteceu dentro da história seria apenas o princípio das dores, né? Ou seja, isso indica que haveria um tempo de sofrimento anterior a essa era messiânica, a era da graça, a era da igreja, né? As portas da graça seriam abertas para os gentios. Os profetas do Antigo Testamento usavam essa mesma linguagem para descrever um terrível sofrimento em geral. Você tem isso em Isaías 13, no verso 8, em que Isaías 13, 8, 21, 3, 42, 14, Jeremias 30, do 5 ao 7, Oséias 13, 13, enfim. Vários textos onde essa questão de princípio das dores, de dores de parto, de uma mulher com dores de parto, essa descrição que é usada pelos profetas, ela sempre foi usada para mostrar que o juízo de Deus ele estava próximo, bem como o sofrimento que Israel suportaria antes da sua libertação, né? Jesus usa a mesma linguagem para dizer que aqueles sofrimentos seriam graduais, ou seja, como é dor de parto? Acontece a mulher vai sofrendo uma dor aqui, e depois mais perto, até culminar na criança, né? Até a criança sair a ser de fato. E mais ou menos isso que Jesus está dizendo. E vão acontecer esses sinais de forma gradativa, certo? Não em 2000 anos, não, de forma alguma. Mas para aquela geração, para aquela época, já estava acontecendo os sinais que Cristo estava dizendo, certo? E ele disse isso apenas para mostrar o juízo que haveria de vir sobre Israel em 70 depois de Cristo, ok? Então eu espero que tenha ficado claro. Para resumir aqui, esses falsos cristos aconteceu no ano 70, certo? O Novo Testamento ele fala de pelo menos 3, Teudas, Judas e Simão Mago. Rumores de guerras para aquele contexto era estranho, porque eles estavam vivendo uma paz, a paz romana que foi quebrada, né, que começou a ser quebrada, certo? Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos. Essa questão de haver fome e terremoto e guerras, para aquelas pessoas ali era algo estranho. É por isso que as pessoas de fato acreditaram, e quando eles fugiram, e aí a gente vai vendo essa questão ao longo dos versículos trabalhados, mas as pessoas entenderam isso como literal e como para aquela época. Tanto que nenhum cristão foi morto durante a destruição de Jerusalém, certo? Então, e tudo isso seria o início das dores. Então, Jesus ele está falando aqui, só para sintetizar, que tudo isso se cumpriu no ano 70 em Jerusalém, certo? A destruição do templo, a destruição da nação de Israel, o fim da era judaica estava o fim da era judaica estava para acabar. Amigo, você já
Você já enxerga essas características nos dias de hoje? Não. Por quê? Eu acredito que essa linguagem aqui não é para os dias de hoje. É para aquele período, era para um período específico da história. Até mesmo porque, quando a gente analisa todo o texto de forma geral, você vê que essa tribulação, que esse princípio das dores que Jesus fala, que essa tribulação que Jesus vai dizer, não é uma coisa global, mas era algo restrito. Por quê? Porque era possível fugir das perseguições. Era possível fugir do cerco de Jerusalém. Quando Jesus diz o seguinte, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, é possível fugir. Mesmo que haja essas características de fomes, guerras, fomes, guerras e terremotos, nos dias de hoje, por mim tudo bem. Porém, analisando o contexto da época, eu não consigo pegar aquilo que aconteceu e aplicar nos dias de hoje. Eu não consigo ver um duplo cumprimento da profecia de Jesus. Porque eu acho que eu não estou conseguindo me expressar muito bem. Mas, para aquela época, para aquele contexto, aquilo ali era incomum. Entende? Essa questão de fome, essa questão de terremoto, essa questão de guerra era incomum. A gente tem que ter em mente sempre isso. A mesma coisa quando a gente... suposição. Uma pessoa daqui a 100 anos vai ver um vídeo, não sei, de alguém dizendo assim, não, esse aqui é meu companheiro. Esse aqui é meu companheiro, meu chapa, meu brother. E aí depois ele vê outro vídeo de outra pessoa dizendo isso aqui. Não, a minha companheira e tal, não sei o que, minha esposa. Aí a pessoa vai associar o que? Peraí, companheiro? Então quer dizer que aquele fulano ali, ele tinha um companheiro, era o namorado dele? Não, era o amigo, era o parceiro, era o brother dele. Por quê? Porque para aquela época fazia sentido usar aquela expressão, entende? Então para essa época de Jesus faz sentido dizer essas coisas, certo? Então quando o ateu ele diz o seguinte, não, guerra sempre houve, sim, sempre houve, mas para aquele contexto de Jesus, usar guerra, dizer que guerras aconteceriam, era totalmente estranho, justamente por conta do contexto de paz em que eles estavam vivendo, tá certo? Pessoal, eu vou encerrar essa live, eu acho que já tem mais de 1 hora. Se vocês quiserem deixar alguma coisa nos comentários aqui, certo? Pode ficar à vontade, vou ler. Ou, de preferência, se vocês quiserem me chamar no direct, tá certo? Do Tretologia Reformada, também, pra mim, perfeito, eu acho que até melhor, certo? Então, boa noite, fica com Deus. Eu espero, de fato, poder ajudar, certo? No crescimento da igreja cristã como um todo, certo? O entendimento. Então, muito obrigado, valeu e tchau, tchau.